Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre leis de Kepler. Quem foi Kepler? Kepler era um discípulo de Galileu, né? Ele estudava como que os planetas se organizavam. A gente sabe que a gente já teve vários esquemas de planeta, né? A gente já afirmou teoria geocêntrica, teoria teocêntrica, heliocêntrica, enfim. Então, a ideia aqui é falar um pouco, né, das leis que a gente trabalha como base. As leis de Kepler são as leis básicas da gravitação universal, as leis básicas que a gente tem para descrever o movimento dos planetas em torno do Sol. Hoje a gente sabe que são os planetas que se movimentam ao redor do Sol e não o Sol que se movimenta ao redor dos planetas. Antigamente pensava-se que o movimento era do Sol e não dos planetas. Hoje a gente já entende isso, né? Que o Sol vai ficar lá quietinho e os planetas é que vão orbitar ao redor dele. Então aqui a gente tem alguns modelos, algumas leis que vão tentar explicar como esse movimento dos planetas acontece, tá? A primeira lei de Kepler é uma lei que determina como é a trajetória dos planetas. Então a primeira lei de Kepler diz que as órbitas descritas pelos planetas, ou seja, a trajetória dos planetas em torno do Sol, é em forma elíptica, tá? A elipse é uma figura matemática que é formada por dois pontos centrais, que são os focos. Eu tenho foco 1 e foco 2. E o Sol localiza-se em um dos focos da elipse. Então aqui, ó, botei aqui no meu foco 1 tá o Sol. A elipse tem dois focos. Então a lei de Kepler diz o seguinte: o planeta vai ficar girando ao redor do Sol. Vou imaginar que esse aqui é o meu planeta P. Meu planeta P, ele se movimenta ao redor do Sol em uma trajetória elíptica, tendo o Sol como um dos focos dessa elipse, tá? Essa ideia de elíptica vem exatamente para poder derrubar aquela ideia de que os planetas eles têm um movimento circular ao redor do Sol. Não é uma circunferência perfeita, tá? É um elipse porque a gente tem algumas variações e a gente vai entender o porquê disso. O movimento dos planetas ao redor do Sol não é um movimento circular uniforme, nem um movimento circular variado. Então, a gente entende que a melhor figura que conseguiria representar isso seria uma elipse, tá? Então, a primeira lei de Kepler diz isso. As órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses, com o Sol localizado em um dos focos. Tranquilo? A segunda lei de Kepler traz para nós várias informações que vão ser importantes. A segunda lei de Kepler diz o seguinte: o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então o que ele está querendo dizer? Se o teu planeta está aqui em A e ele vai até B, ele está percorrendo aqui um arco da minha elipse. E isso resultaria numa área percorrida, que eu chamo de área 1, essa que eu estou pintando aqui, ó. Lembrando que o vetor está ligando o Sol ao planeta, né, que está aqui em A. Ele vai sair de A e vai ir para B. A segunda lei de Kepler diz que as áreas percorridas pelo raio vetor são iguais. Então, essa área 1 tem que ser igual à área 2, que seria quando o planeta está saindo de C e chegando em D. Só que, para ele percorrer áreas iguais em tempos iguais, a gente precisaria ter uma consequência direta, uma velocidade de translação variável. Por quê? Pela ideia, esse arco de A para B aqui é maior do que o arco de C para D. Então, para ele gastar o mesmo tempo para as mesmas áreas, eu tenho velocidades que são diferentes. Tá? Então, o que eu vou entender? Quando o meu planeta está aqui, nesse ponto, ele está perto do Sol. Ele está mais próximo do Sol do que quando ele está nesse ponto de cá. Ó. A minha distância aqui, D, é uma distância menor do que a distância do Sol até esse outro ponto aqui. Então, quando o planeta está nesse ponto, eu digo que ele está em periélio. Periélio quer dizer que ele está próximo do Sol, mais próximo do Sol. Quando o planeta está nesse ponto aqui, eu vou dizer que ele está em afélio. Ele está mais distante do Sol. E aí, o que a gente tem?
Para que essa área aqui seja percorrida no mesmo intervalo de tempo que essa área de cá, eu preciso que o meu planeta tenha uma velocidade de translação maior em periélio do que em afélio. Então, quando o planeta está em periélio, ele está num ponto de velocidade máxima. Quando o meu planeta está em afélio, ele está em um ponto de velocidade mínima, ok? Então, para o meu planeta sair de periélio e chegar em afélio, ele vai descrever um movimento que é desacelerado ou um movimento que é retardado, tá? Vou botar aqui, ó, desacelerado. Desacelerado porque ele vai sair da velocidade máxima e vai ter que chegar na velocidade mínima. Quando ele sai de afélio para chegar em periélio, ele vai ter um movimento que é acelerado. Acelerado por quê? Porque ele vai sair de uma velocidade mínima e vai chegar em uma velocidade que é máxima, ok? Então, ó, a gente consegue ter velocidades de translação que são variáveis durante o movimento do planeta ao redor do Sol. Tá bom? Exatamente para que essa segunda lei de Kepler, de percorrer áreas iguais em tempos iguais, seja válida. Então, a gente precisa entender que quando o corpo está em periélio, ou seja, num ponto mais próximo ao Sol, ele vai ter um valor de velocidade máxima. Quando ele está em afélio, um ponto mais distante, ele está passando pelo ponto de velocidade mínima. O meio do caminho, né, de periélio para chegar em afélio, ele tem um movimento desacelerado, ele precisa de redução da velocidade, e de afélio para chegar em periélio, ele tem um movimento que é acelerado, ele precisa de aumentar a velocidade dele para percorrer essa distância, ok? A terceira lei de Kepler agora vai relacionar para a gente raios e períodos. A terceira lei de Kepler diz o seguinte: para todos os planetas do sistema solar é constante a razão. O que é razão? Razão é divisão. Então é constante o valor da divisão entre o cubo do raio médio de órbita, então o raio elevado ao cubo, dividido pelo quadrado do período de translação, dividido então por t ao quadrado. T é o período de translação, é o período, né, que ele gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol, ok? Ao redor do astro central. Então, a gente pode resumir, traduzir, na verdade, esse enunciado em uma equação. Raio ao cubo dividido por período ao quadrado é igual a 1. Por que 1? Porque é igual a um valor constante. Eu poderia ter colocado qualquer valor aqui, mas eu coloco 1 porque 1 é uma constante de valor mínimo, que não vai interferir em nada para mim, tá? Essa equação aqui, a gente consegue descobrir o raio do planeta, a gente consegue descobrir o período de translação do planeta, que pode ser dado em dias, pode ser dado em meses, pode ser dado em horas, depende do planeta, tá? E a consequência direta dessa equação é a comparação para dois planetas A e B. Se eu fizer o raio ao cubo do planeta A dividido pelo raio ao cubo do planeta B, é igual ao período ao quadrado do planeta A sobre o período ao quadrado do planeta B. Então, essa equação aqui eu utilizo quando eu estou comparando planetas. Então, para quando eu faço uma comparação de planetas. Exemplo, o planeta A possui um raio de 2 metros e o planeta B possui um raio de 5 metros. Levando em consideração que o período de translação do planeta A é de 300 dias, calcule o período de translação do planeta B. Então, você consegue substituir aqui. Ou então, calcule a razão entre os períodos dos planetas A e B, levando em consideração que o raio de A é 3 vezes o valor do raio de B. Então, aqui seria 3RB ao cubo dividido por RB ao cubo igual a razão entre os períodos de translação. Então, nesse caso aqui, eu trabalho com uma comparação entre os planetas. Nesse caso aqui, eu trabalho com o dado de um planeta só. Eu tenho um planeta lá e quero saber quanto está valendo o período de translação do planeta. Vou jogar aqui. Eu quero saber quanto está valendo o raio do planeta e não tenho nada para eu comparar. Eu vou jogar aqui.
Agora, se eu estou comparando dois planetas, eu consigo substituir nessa equação aqui e trabalhar com a terceira lei de Kepler. O que a gente tem que prestar atenção? Unidade de medida. Se o período de um planeta está em dias, o período do outro planeta também vai ter que estar em dias. Se o período de um planeta está em anos, o período do outro planeta também vai ter que estar em anos. Se o período do planeta está em horas, o período do outro planeta também vai ter que estar em horas. A mesma coisa vale para o raio. Se o raio de um planeta estiver em metros, o raio do outro planeta vai ter que estar em metros também. Se o raio de um planeta está em quilômetros, o raio do outro planeta também vai ter que estar em quilômetros. Muita atenção para não substituir sem fazer as trocas de unidade e acabar errando a questão de bobeira. O exercício te dá lá o período de um planeta em horas e te dá o período do outro planeta em dias. Aí você não faz a conversão de hora para dias ou de dias para hora e acaba errando a questão por bobeira, tá? Então, ó, as 3 leis de Kepler são essas. A primeira lei, ele fala, né, que a trajetória dos planetas é uma elipse, tendo o Sol como um dos focos. A segunda lei traz para a gente uma consequência direta de alteração de velocidade de translação. Quando o planeta está em periélio, ele tem velocidade máxima. Quando o planeta está em afélio, ele tem velocidade mínima, porque ele precisa descrever áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler traz para a gente uma relação entre raio e período de cada um dos planetas. Posso utilizar tanto para calcular alguma coisa específica de um planeta ou para comparar um planeta com o outro. A gente tem outras relações e aí a gente entra na relação de força gravitacional. O que é a força gravitacional? Gente, 2 corpos naturalmente se atraem. Existe uma força de atração entre qualquer 2 corpos no mundo. 2 massas entre si têm uma força de atração. Então, da mesma forma, os planetas eles se atraem. E para essa atração a gente tem uma força F que é chamada de força gravitacional. A força gravitacional é dada por G, que é a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, ou então pode até arredondar 6,7 vezes 10 a menos 11, qualquer um desses valores está ok, vezes a massa do planeta 1, poderia estar escrito aqui M1, que é a massa do planeta 1, vezes M2, que é a massa do planeta 2, dividido por D ao quadrado. Esse D aqui é a distância entre os corpos. Então, é a distância entre os planetas. O que a gente tem que pensar? Essa distância aqui, ela é inversamente proporcional à força. Quanto maior é a força, menor é a distância ao quadrado entre os planetas. Por que eu estou falando isso? Tem muitas questões que perguntam assim, falam assim, né? Para uma força F, eu tenho uma distância D entre os planetas. Quanto será o valor da nova força se eu duplicar a minha distância? Se eu passar para uma distância 2D? O que eu tenho que pensar? Ó? Se eu dupliquei a distância, é 2D que vai estar elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou ter um 4D aqui de distância. Se eu aumentei a distância, o que tem que acontecer com a força? Diminuir. Então, a minha nova força agora vai ser F sobre 4. Se eu quadrupliquei a distância, né? Porque duplicar a distância, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, se ficou 4D, eu tenho que fazer F sobre 4. Ok? São grandezas inversamente proporcionais, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, presta muita atenção nisso. Da mesma forma que se eu pegasse, por exemplo, era uma força F para uma distância D. Se eu triplicar a força, o que vai acontecer com a distância? A distância vai ser reduzida 9 vezes. Por quê? Porque o D é ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, a minha distância se reduz 9 vezes, tá? Muita atenção nessas relações, porque elas são ótimas para ajudar a gente a resolver os exercícios sem precisar ficar fazendo muita conta, sem precisar ficar trabalhando com valores de 6, não sei quanto, vezes 10 elevado a não sei quanto, vezes a massa de um planeta, vezes o outro. Às vezes, pela própria relação, você já consegue se resolver, tá? Depois, o que a gente consegue descobrir?
qual é a velocidade orbital, por exemplo, de um satélite? Com qual velocidade um satélite tem que ficar orbitando ali para ele não despencar aqui na Terra? Essa velocidade orbital, ela vai ser dada pela raiz, tá? Eu não botei o símbolo da raiz aqui, deixa eu botar. Pela raiz, aí, muito bom. Da constante gravitacional, o G está valendo 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes M, que é a massa do planeta, ok? Não é a massa do satélite, é a massa do planeta, dividido por R, que é o meu raio, né, de distância. Muita atenção pelo seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui está o planeta e aqui está o satélite. Eu considero o meu raio essa distância aqui, ó, ok? Agora, vamos imaginar que aqui está o planeta e aqui está o satélite. Então, esse raio aqui, essa distância vai ser esse raio do planeta mais a distância que o satélite está dele, ok? Então, eu teria que somar isso aqui para ser a minha distância total. O meu D total aqui seria R mais D. Muita atenção nisso, tá? O mesmo raciocínio vale para a aceleração da gravidade. A gente sabe que a gravidade na superfície da Terra, por exemplo, é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda para 10. Mas vamos imaginar que, ó, aqui está a Terra, o ponto está aqui na superfície. Ele está numa altura zero. Então, a minha distância aqui seria só o raio, ok? Seria Gm sobre o raio, elevado ao quadrado. Agora, vamos imaginar que o meu ponto está a uma distância aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? R mais H. R mais H elevado ao quadrado é que vai ser a minha distância, para eu saber qual é a gravidade no ponto P em que eu estou analisando aqui, que está determinada a distância da superfície da Terra. Tá? Então presta muita atenção nisso aí para não errar de bobeira e também para não confundir as unidades de medida, tá? Se esse raio aqui tiver em quilômetro, esse Hzinho, que seria essa distância da superfície ao ponto, também tem que estar em quilômetro. Se tiver em metro, o Hzinho também vai ter que estar em metro. Não tem jeito de um estar em uma unidade e o outro estar em outra unidade. Tranquilo? Pessoal, é isso, tá? O objetivo da aula era a gente falar um pouquinho da gravitação universal, das fórmulas que a gente tem envolvido, né? Fórmula de força, velocidade, aceleração. Falar um pouquinho das leis de Kepler, terceira lei, que relaciona os períodos e os raios ao cubo. Segunda lei, que relaciona, né, velocidades máximas e mínimas em periélio, afélio. Então, descreve a mecânica do movimento, quando é acelerado, quando é desacelerado, para que a gente tenha áreas iguais sendo percorridas em tempos iguais. E a primeira lei, que diz para nós como é a trajetória do planeta, que é uma trajetória elíptica, tendo o Sol como um dos focos. Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!